Olá, eu sou Stanislau Bobovski e este é o meu canal pessoal do YouTube. Aqui eu gravo mensagens de fé, de esperança e de amor, mensagens que levam Deus para o teu coração, que levam calma, paz para a tua vida. E hoje eu quero falar um assunto bem curioso. Se eu te dissesse que existe um homem que nunca teve um exército, que nunca ocupou um cargo político, que nunca escreveu um livro, que nunca viajou mais de 300 quilômetros de onde nasceu, e mesmo assim dividiu a história da humanidade em duas partes, antes dele e depois dele. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir sobre essa pessoa vai te fazer questionar tudo o que você pensava sobre fé, propósito e o sentido da sua própria vida. Estamos falando de Jesus Cristo. E antes de você pensar, mais uma história religiosa, pare um segundo. Vamos olhar os fatos puros, dados históricos, impacto mensurável na civilização. Porque o que aconteceu com esse homem desafia qualquer explicação lógica, baseada apenas em influência humana. Jesus nasceu em uma manjedoura, em uma cidade minúscula chamada Belém, que na época era considerada insignificante, até mesmo pelos padrões da Judéia. Ele não nasceu em Roma, capital do império mais poderoso do mundo. Não nasceu em Atenas, o centro intelectual da civilização. Nasceu em um estábulo, filho de um carpinteiro, em uma província dominada e desprezada pelo Império Romano. Ele viveu apenas 33 anos. Passou os primeiros 30 praticamente anônimo, trabalhando como carpinteiro em Nazaré. Uma vila tão irrelevante que quando Natanael ouviu que Jesus era de lá, perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Nos últimos 3 anos da sua vida, ele começou o ministério público. Caminhou pelas estradas empoeiradas de Galiléia, da Judéia, de Samaria. Ensinou, curou pessoas, confrontou autoridades religiosas. E então, aos 33 anos, ele foi preso, torturado e executado, da forma mais humilhante possível na época, a crucificação. Morreram com ele 2 criminosos comuns. Foi enterrado em um túmulo emprestado. E aí, fim da história? Qualquer análise racional diria: mais um revolucionário fracassado, mais um que tentou mudar o sistema e foi esmagado por ele. Só que 3 dias depois, algo aconteceu que mudou absolutamente tudo. O túmulo foi encontrado vazio e durante 40 dias, mais de 500 pessoas afirmaram ter visto Jesus vivo. Comeram com ele, conversaram com ele, tocaram nele, e essas não eram pessoas delirantes ou desesperadas por acreditar em algo. Muitas delas eram céticas. Inicialmente, Tomé, um dos discípulos, disse claramente: se eu não colocar meu dedo nas marcas dos pregos e a minha mão no lado dele, não vou acreditar. E segundo o relato, Jesus apareceu e disse: coloca sua mão aqui, para de duvidar e crer. Agora vem a parte que é impossível de ignorar. Aqueles mesmos discípulos que fugiram aterrorizados
quando Jesus foi preso, que se esconderam com medo de serem mortos, também de repente se transformaram. Pedro, que havia negado conhecer Jesus 3 vezes, na mesma noite por medo, 50 dias depois, estava pregando para milhares de pessoas na mesma cidade onde Jesus foi crucificado, dizendo: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. O que mudou? Pessoas não morrem por algo que sabem ser mentira. E a história registra que quase todos os apóstolos foram martirizados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado. Tomé foi morto na Índia. André foi crucificado na Grécia. Eles poderiam ter salvo suas vidas simplesmente admitindo: inventamos tudo, ele não ressuscitou, mas não fizeram isso. Cada um deles preferiu morrer torturado a negar o que viram. Vamos aos números? Hoje, mais de 2 bilhões de pessoas no planeta se identificam como cristãos. Isso é 1/3 da humanidade. Existem mais de 3 bilhões de cópias da Bíblia em circulação. O livro mais traduzido, mais lido, mais distribuído da história humana. O calendário que você usa todos os dias é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. Até pessoas que não acreditam nele datam suas vidas a partir dele. Hospitais modernos foram criados por cristãos, inspirados por Jesus. A Cruz Vermelha foi fundada por um cristão. Os primeiros orfanatos da história foram estabelecidos pela igreja primitiva, segundo os ensinamentos de Jesus sobre cuidar dos vulneráveis. O movimento abolicionista, que acabou com a escravidão no mundo ocidental, foi liderado principalmente por cristãos, como William Wilberforce, que disse: Deus colocou diante de mim 2 grandes missões: a abolição do tráfico de escravos e a reforma dos costumes. Universidades como Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Princeton, todas foram fundadas por cristãos, para treinar pessoas nos ensinamentos de Cristo. A arte foi transformada por Jesus. Os maiores quadros da história, A Última Ceia, de Da Vinci, A Criação de Adão, de Miguel Ângelo, A Pietà, todos sobre ele. A música clássica mais sublime, Messias de Handel, Paixão segundo São Mateus de Bach, Requiem de Mozart, inspirada nele, literatura, de Dante a Dostoiévski, de C.S. Lewis, permeada por temas cristãos. Mas tem algo que vai além de estatísticas e influência cultural. Pessoas comuns em todos os lugares do mundo, em todas as épocas, afirmam que suas vidas foram completamente transformadas por um encontro pessoal com Jesus Cristo. Viciados em drogas que se libertaram instantaneamente, casamentos destruídos que foram restaurados, pessoas com depressão profunda que encontraram esperança real, criminosos violentos que se tornaram pacificadores. E eles não dizem: eu encontrei uma filosofia que me ajudou. Eles dizem: eu encontrei uma pessoa, eu conheci Jesus e ele mudou tudo. Napoleão Bonaparte, que conquistou meio mundo, disse algo profundo quando estava exilado: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas sobre o que criamos nossos impérios? Pela força,
Jesus Cristo fundou o seu império sobre o amor. E até este momento, milhões morreriam por ele. Eu acho que entendo algo sobre a natureza humana. E eu digo que Jesus Cristo não é apenas um homem. Entre ele e qualquer outra pessoa no mundo, não há termo de comparação possível. Historiadores seculares, como H.G. Wells, que não era cristão, escreveu: sou historiador, não sou crente, mas devo confessar que este Nazareno, sem dinheiro e sem armas, conquistou milhões de pessoas de uma forma que nenhum César conseguiu. Ele, sem dúvida, é a figura central da história humana. Agora, você pode tentar explicar isso de várias formas. Pode dizer que foi um grande líder carismático, mas líderes carismáticos não ressuscitam. Pode dizer que foi um filósofo brilhante, mas filósofo não perdoa pecado. E não diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode dizer que foi um revolucionário social, mas revolucionários sociais não dizem, antes que Abraão existisse, eu sou, usando o nome sagrado de Deus para si mesmo. C.S. Lewis, que era ateu e se tornou um dos maiores defensores do cristianismo, colocou de uma forma que não dá para escapar. Um homem que fosse apenas homem e dissesse o tipo de coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre de moral, seria um lunático, no mesmo nível de alguém que diz ser um ovo cozido. Ou seria o diabo do inferno. Você tem que fazer a sua escolha. Ou esse homem era, é e é o Filho de Deus, ou é um louco ou algo pior. Você pode querer calá-lo como um tolo, pode cuspir dele e até querer matá-lo como um demônio, ou pode simplesmente cair aos seus pés e chamá-lo de meu Senhor e meu Deus. Mas não venha com essa bobagem de que ele era apenas um grande professor humano. Ele não nos deixou essa opção. E aqui está a parte mais importante, a razão pela qual essa história importa para você hoje, agora, neste momento. Jesus não veio só para influenciar a história. Ele não veio só para ensinar moral. Ele não veio para fundar uma religião. Ele disse claramente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Ele não está oferecendo apenas um sistema de crenças. Ele está oferecendo a si mesmo um relacionamento real com Deus vivo. E ele deixou isso claro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Não há plano B. Não é sobre ser uma boa pessoa. Não é sobre seguir regras religiosas. É sobre reconhecer que você precisa de um Salvador e que Jesus é esse Salvador. Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que a Bíblia deixa claríssima. Todos pecaram, todos se desviaram. E o salário do pecado é a morte, separação eterna de Deus. Mas Deus te amou tanto, te amou de uma forma tão desesperada, tão intensa, que Ele fez o impensável. Ele enviou seu próprio Filho para tomar o seu lugar. Jesus viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido e morreu a morte que você merecia morrer. Ele levou sobre si a punição pelos seus pecados e 3 dias depois ressuscitou, provando que tem poder sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo que te escraviza.
E agora ele te faz uma pergunta: você vai aceitar esse presente? Porque salvação não é algo que você conquista, não é algo que você merece, é um presente gratuito, pago com o sangue de Jesus Cristo. Mas como todo presente, precisa ser recebido. Você precisa estender a mão e dizer: sim, Jesus, eu preciso de Ti, eu creio em Ti, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. 2000 anos se passaram desde que Jesus andou na terra. Impérios subiram e caíram, civilizações se ergueram e desapareceram, filosofias vieram e foram esquecidas. Mas o nome de Jesus continua sendo o mais poderoso do planeta. Porque Ele não é uma ideia, Ele não é um conceito, Ele não é uma figura histórica distante. Ele está vivo, Ele está aqui e Ele está batendo na porta do seu coração. Nesse exato momento, você pode simplesmente fechar esse vídeo e continuar sua vida como se nada tivesse acontecido. Ou você pode fazer a escolha mais importante da sua existência. Você pode abrir seu coração e dizer: Jesus, eu Te aceito e eu Te preciso. Baseado não só na história, não só nas evidências, mas no testemunho de bilhões de pessoas através dos séculos. Sua vida nunca mais será a mesma. Se você quer conhecer esse Jesus de verdade, se você quer experimentar o poder transformador dele na sua vida, deixe um comentário aqui embaixo. Escreva: eu quero conhecer Jesus, ou simplesmente amém. E se você acabou de tomar essa decisão, agora fala com Ele. Não precisa de palavras bonitas, apenas diga: Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu creio que Tu morreste por mim e que ressuscitaste. Eu Te aceito como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida. Transforma-me. Amém. Ele, o homem mais influente da história, não quer apenas mudar o mundo. Ele quer mudar você, pessoalmente, intimamente, completamente. A pergunta não é se Jesus é real. A história já respondeu isso. A pergunta é: o que você vai fazer com Ele? Você que assistiu este vídeo até agora, não esqueça de se inscrever no canal, de assinalar o sininho para que possa ser avisado quando lançarmos um novo vídeo e de dar aquele positivo de gostei, para que o YouTube entenda se tratar de um conteúdo bom e assim o mande para mais pessoas. Que Deus te abençoe, agora e sempre.